A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar comunicando com cada um de vocês. Essa feita é para postar mais um comentário em uma das nossas lições, a lição aí de 10 de março, a lição de número 10 da CPAD. E a lição de hoje ela tem um título bastante interessante, o poder do alto contra as hostes da maldade. É muito importante esse tema porque nós estamos tratando aí de batalha espiritual e é necessário que nós tenhamos consciência disso, que para vencer no mundo espiritual, apenas com um poder também espiritual. Isso é muito interessante. Não é pela força do braço, não é pela força da carne que nós iremos vencer os inimigos espirituais. E essa lição nos traz exatamente isso, a necessidade do poder do alto, ou seja, o poder vindo da parte de Deus para vencer, no caso, as hostes da maldade. Isso é muito importante porque todos nós temos que ter consciência que não é por mais boa vontade que nós tenhamos, por mais que nós achamos que temos condição de vencer no mundo espiritual, nós temos que entender que o mundo espiritual ele é enfrentado de forma espiritual. Então, para vencer o poder das trevas, somente através do poder de Deus, louvado seja Deus. O texto da nossa lição nos apresenta: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós temos aqui uma promessa de Jesus, quando ele estava para ser assunto aos céus, e ele então dá ordem aos seus discípulos que eles ficassem na cidade de Jerusalém, até que do alto eles recebessem poder, até que se cumprisse a promessa do Pai. E nós temos que quando da descida aí de Pentecostes, no dia do Pentecostes, quando da descida do Espírito Santo, aí naquele período de festa do Pentecostes, na culminância daquela festa, que se dava ali uma festa judaica, que se dava 50 dias após a Páscoa. Então, naquela festa de Pentecostes, Deus providenciou que a promessa fosse cumprida exatamente no final daquela festa. E é importante por quê? Porque nós temos ali, como é defendido pela maioria, que a igreja estava nascendo exatamente ali no dia de Pentecoste. O Senhor estava inaugurando a sua igreja. E é importante saber que a igreja ela nasce como uma obra do Espírito, na unção, no poder do Espírito, que inaugura a vida da igreja. E isso dando a entender que durante toda a história da igreja, a partir de Pentecostes, aqui na terra, a igreja ela depende do poder, da unção do Espírito para continuar com uma obra espiritual, com uma obra de Deus e continuar vitoriosa. E aí o texto é muito interessante porque a ordem de Jesus era exatamente nesse sentido: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Qual era a promessa? Que eles não ficariam só, mas que que enviaria outro Consolador para estar com eles, que o Espírito Santo, já profetizado por Joel, seria derramado sobre toda a carne. Então nós temos aqui que a ordem de Jesus é que a promessa seria cumprida, porém eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém. Aqui era Jerusalém no sentido físico, a cidade na qual eles deveriam ficar, e eles estavam ali reunidos no cenáculo, porém aqui num sentido espiritual, fazendo uma aplicação espiritual do que seria Jerusalém enquanto uma metáfora, exatamente permanecer na vontade de Deus. Não tomar Jerusalém como sendo meramente um lugar físico para nós enquanto igreja do Senhor, mas permanecer em Jerusalém é permanecer na dependência de Deus, é permanecer dependendo de Deus, para que dele nós recebamos o poder para realizar a sua obra. Portanto, permanecer na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O revestimento do poder, o poder do Espírito, o poder do alto, foi a habilidade recebida por aqueles primeiros irmãos, para poder iniciar a obra, para poder dar início a esta grande obra que tem aí ultrapassado geração, uma geração, tem entrado séculos adentro e a igreja continua de pé, porque no poder do Espírito nem as portas do inferno poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aí a verdade prática nos apresenta o seguinte: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho da pregação do Evangelho de Cristo. Como iremos vencer as obras das trevas? Exatamente no poder de Deus. E o poder de Deus ele é manifestado no Evangelho. O apóstolo nos diz que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, que era o poder de Deus. Então é necessário que nós entendamos que a igreja
ela é portadora de um poder espiritual, de uma mensagem espiritual, uma dinamite está na mão da igreja, e é com essas armas, com a arma do evangelho, com a unção do Espírito, que a igreja continua sendo vitoriosa e continua vencendo o inimigo das nossas almas. Aí a leitura bíblica em classe da nossa lição está no livro de Atos, no capítulo 8, o verso 5 ao 13, depois o versículo 18 até o verso de número 21. É um texto bastante importante que nós estaremos lendo e meditando aí nos versículos. Então aí o primeiro verso do capítulo 8, verso 5, aí inserido na lição. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Aqui nós temos o relato de Filipe, que era um dos 7 diáconos escolhidos por Deus para a obra social da igreja, mas que agora ele é usado por Deus de maneira poderosa na obra de Deus. E agora esse Filipe que desce a Samaria já não é um mero diácono, mas é sim um evangelista que saiu para anunciar as boas novas de salvação. E é importante aqui o texto, quando o texto nos apresenta que Filipe, ele vai à cidade, ele desce à cidade de Samaria e lhes pregava a Cristo. Isso é muito significativo, por quê? Porque nós sabemos que Jesus ele veio para os judeus, e os judeus eles não se comunicavam com o samaritano. Quem era o samaritano? Era exatamente o resultado de uma mistura de judeus com gentios. E o próprio Jesus, em dado momento, quando ele escolhe os 70 para irem fazer a obra do evangelismo da missão, ele dá ordem que eles não deveriam passar a descer a Samaria, porque a princípio a obra era para ser realizada para os judeus puros. Porém, nós vamos ver que o próprio Senhor, quando ele está para ser assunto aos céus, à vista dos seus discípulos, ele dá ordem para que os discípulos pudessem evangelizar em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. Nós vemos aqui um tratamento agora de Deus especial em favor de Samaria, porque a Samaria representa exatamente uma representação daquilo que era considerado indesejável, e Deus também veio para os samaritanos, como também ele veio para os gentios, apesar de que a bênção no sentido do início do seu ministério, e a sua missão era vir para o que era seus, mas os seus não o receberam, e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então temos aqui nesse verso de número 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Temos aqui então o evangelista Filipe pregando a palavra de Deus para os samaritanos. E é interessante também observar que Jesus foi o primeiro que abriu a porta para os samaritanos, quando ele mesmo conversava com a mulher samaritana, e a partir daquela mulher ele pôde também evangelizar aquela cidade. Louvado seja Deus. Aí o verso de número 6 nos diz o seguinte: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia lá em Samaria, porque ouviram e viam os sinais que ele fazia. Então Filipe ali cheio do poder de Deus, com o poder do alto, como a lição nos apresenta, que é o meio de vencer as potestades. Filipe, na unção do Espírito, cheio do Espírito, ele começava a pregar, e os sinais aconteciam confirmando a mensagem, a pregação de Filipe. E à medida que ele pregava, à medida que os sinais aconteciam, o texto nos apresenta então que os homens, as pessoas, as multidões unanimemente, elas prestavam atenção ao que Filipe estava dizendo, porque ouviam e viam os sinais, as maravilhas que eram operadas através do ministério de Filipe. Aí o verso 7 nos apresenta: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, no caso que eram possessos, chamando em alta voz esses espíritos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. O que nós temos aqui? O poder de Deus operando na vida de Filipe, ao ele estar pregando o evangelho. Ele também estava ali fazendo um trabalho de libertação. E o texto nos diz que a multidão era atraída. Por quê? Porque o poder de Deus operava sobre a vida de Filipe. E ali então os espíritos imundos de muitos que os tinham saía deles, eles eram libertos do poder de Satanás, exatamente porque o poder de Deus estava na vida de Filipe. Então nós temos aqui a libertação
da possessão maligna pelo poder do Espírito de Deus. E é interessante que o texto nos diz que além dessas libertações espirituais, que esses espíritos saíam clamando, também havia ali cura divina. Paralíticos eram libertos, coxos eram curados pelo poder de Deus que atuava no ministério e na vida de Filipe. Aí o verso de número 8 nos diz: e havia grande alegria naquela cidade. Ou seja, onde Deus chega, onde a presença de Deus está, aí há alegria, até a tristeza, ela salta de prazer. O verso 9 nos apresenta: e estava ali um certo homem chamado Simão. É muito interessante o que o texto nos apresenta a partir de aqui. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade em Samaria, a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Então nós temos agora aqui, o texto nos apresenta, entra em cenário a figura de Simão, que era um mágico que atuava naquela cidade e que havia iludido muitas gentes com artes mágicas, pelo poder do maligno. Ele havia enganado muitas pessoas e se colocado como sendo uma grande personagem, como sendo alguém que trabalhava no mundo espiritual, que tinha poderes para realizar, no caso, maravilhas ali no meio daquele povo. Aí o verso 10 nos apresenta: ao qual todos atendiam, ou seja, todos se voltavam para Filipe pelo aquele poder que atuava, poder maligno que atuava na vida de Filipe. Então, ao qual todos atendiam, todos obedeciam, desde o mais pequeno até o mais velho, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Então, eles não tinham entendimento e achavam que aquilo que operava na vida no caso aqui desse mago de Simão, que era exatamente o poder de Deus na vida de Simão, e dizia exatamente que ele era a grande virtude de Deus entre o povo. Aí o verso de número 11 nos apresenta: e entendiam-no e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo, porque eles atendiam, obedeciam, no caso a Simão, porque já há muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então ele era alguém que iludia as pessoas, que enganava, e de tanto enganar e há muito tempo fazer isso, as pessoas o atendiam porque via nele uma grande personagem, uma grande figura, via como se ele fosse um portador da virtude divina ali no meio daquele povo dos samaritanos. Aí o verso 12 nos apresenta: mas como crescem em Filipe, como as pessoas creram em Filipe, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. Então aqueles que eram alcançados pela palavra de Deus, que criam na mensagem de Deus através de Filipe, eles se convertiam à fé e eram batizados, como o texto nos apresenta, tanto homens e mulheres. E aí o verso 13 nos traz uma informação importante em relação à figura de Simão, que o próprio Simão, então, ele se converte, no caso, ou pelo menos aparentemente se converte, no caso, à pregação de Filipe. Aí o verso 13 nos apresenta: e creu até o próprio Simão, aquele que enganava o povo, até ele mesmo creu na pregação de Filipe. E sendo batizado, então ele creu, Simão foi batizado, que era esse símbolo da justiça, esse testemunho público de estar aderindo, no caso, àquele movimento, ao cristianismo então nascente. Então ele, crendo, foi batizado e ficou de contínuo com Filipe. Vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e ele ficava atônito, ele ficava ali perplexo com aquilo que Deus operava por intermédio do ministério de Filipe. Então temos aqui então Simão acompanhando a Filipe, ficando ali atento àquilo que Deus fazia através da vida de Filipe. Ele ficava, como o texto diz, atônito, ficava ali boquiaberto diante daquilo que Deus estava fazendo por intermédio de Filipe. Agora, interessante é o que nos diz aí o verso de número 18. O verso 18 ele é muito significativo, porque nós temos aqui, falei a princípio, que o que atuava na vida de Filipe para ele operar aqueles milagres e ter autoridade sobre o poder das trevas era exatamente o poder de Deus.
E o mago Simão, ele tinha essa prática da magia, da mágica, e ele era tido como alguém que detinha também um poder divino na sua vida. Só que, de repente, ele tem esse encontro, no caso aqui com o Evangelho, ou pelo menos ele é convencido pela mensagem que Filipe está pregando, e ele começa a perceber agora, diante daquela realidade, que o que operava na vida dele, ou que o que ele fazia, não passava de uma farsa, que o verdadeiro poder, a verdadeira graça, era aquela que atuava na vida de Filipe, vindo da parte de Deus. E ele deseja também ter esse poder na sua vida. Porém, ele não tinha um coração verdadeiro, ele não tinha uma boa intenção. Apesar de que o texto nos diz que ele creu na pregação de Filipe, que ele se batizou, estava de contínuo com Filipe, observava, ficava atônito diante daquele que ele ouvia, mas ele, no decorrer do contexto do texto, nós vamos perceber que Simão não tinha um coração sincero diante de Deus. E aí o verso de número 18 nos diz o seguinte: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, quando os apóstolos foram convidados para ajudar Filipe naquele lugar, e os apóstolos vieram, Pedro, ali os apóstolos vieram e colocavam as mãos sobre os irmãos, e eles recebiam o Espírito Santo pela imposição de mão dos apóstolos, dentre eles o apóstolo Pedro. Então, dentro desse contexto, o texto nos diz que Simão ficou observando. Olha o que nos diz o verso 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Ou seja, Simão, ele observou que quando os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas que se convertiam, elas eram batizadas com o Espírito Santo. Elas recebiam o poder do Espírito Santo. E o que fez Simão diante disso? Simão, como ele já tinha saído, ou já tinha um histórico de enganar e de ganhar dinheiro daquele povo através das artes mágicas, o que ele faz? Simão, ele oferece dinheiro aos apóstolos para que ele pudesse adquirir também aquele poder de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Então, qual era a intenção do coração de Simão? Primeiro, ele comete um grande erro, que é tentar comprar o dom de Deus por dinheiro. E certamente ele queria comprar para poder, quem sabe, é bem provável que ele compraria ou queria comprar, adquirir aquele dom para poder comercializar, para poder ganhar dinheiro ou fama, certamente com aquele dom que ele pensava poder comprar com o dinheiro. E aí o texto diz exatamente que ele ofereceu dinheiro para adquirir aquele dom. Ao verso 19 diz o seguinte: ele ofereceu dinheiro dizendo: dá-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Nós temos aqui algo absurdo da parte de Simão, mesmo porque o poder do Espírito Santo, essa é uma promessa de Jesus, e é Jesus o batizador, é Jesus quem derrama o seu Espírito, e o próprio Espírito Santo é quem distribui os dons entre as pessoas. E Simão, ele nem sabia, nem tinha consciência plena, na sua incredulidade, na sua cegueira espiritual, ele achava que poderia comprar este dom, que o dom era uma posse, era da posse dos discípulos ou dos apóstolos, e que eles poderiam vender aquele dom para ele. O grande erro que Simão estava cometendo. Aí o verso de número 20, com o apóstolo Pedro, ele vai e traz então uma repreensão para Simão diante daquela sua atitude. Verso 20 nos diz o seguinte: mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Isso é muito importante nós estarmos atentos a isso, porque qualquer coisa que vier da parte do homem com a intenção de comprar a graça de Deus é rejeitado por Deus. E aqui o apóstolo traz essa repreensão, que o dinheiro dele serviria para a sua própria perdição. Por quê? Porque ele estava cuidando que o dom de Deus pudesse adquirir com dinheiro. E aí o verso sequente, aí o 21, diz o seguinte: tu não tens parte nem sorte nesta palavra, neste ministério. Ou seja, tu não tens um coração fiel. O teu coração não é fiel. Por isso tu não tens parte nesse ministério. Ou seja, tu não podes receber o dom do Espírito porque teu coração não é verdadeiro.
tu não tem parte nesse ministério de estar anunciando o reino, porque tu não tens um coração verdadeiro. E é exatamente o que diz, tu não tens parte nem sorte, nem parte, nem a sorte, nem a escolha para este ministério, nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aí fica comprovado que o coração, no caso de Simão, mesmo ele tendo aparentemente se convertido, ele não tinha um coração fiel diante de Deus, ele não tinha um coração reto, como nos diz aí o verso 21 do capítulo 8. E aí na sequência, a lição não apresenta, mas depois do verso 21 aí do capítulo 8, nós temos o seguinte, o verso 22, aí Pedro então diz para ele, arrependa-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez que te seja perdoado o intento do teu coração. Aí o verso seguinte, verso 23, porque vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Então essa era a visão que Pedro tinha do coração de Simão, que ele estava exatamente, aquela sua atitude demonstrava o que passava no seu interior, o que passava no interior de Simão. Ele estava em fel de amargura, ele precisava ser liberto. Estava em fel de amargura e no laço da iniquidade. Essa era a situação, a carência de libertação de Simão. Aí o verso 24 diz o seguinte, respondendo, porém, Simão lhe pediu. Olha que Pedro aconselha ele a se arrepender da sua maldade e rogar ao Senhor, implorar ao Senhor que o libertasse daquela situação. Aí verso 24, Simão responde, respondendo, porém, Simão lhe pediu, rogai por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim, para que eu não me torne preso, para que eu não me torne escravizado, para que eu seja liberto, roga por mim, foi o que Simão pediu. E eles, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então temos aqui uma situação de alguém que, diante da observação do poder de Deus que atuava na vida dos apóstolos, queria comprar o dom de Deus. Grave isto. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição que muitos têm entrado por esse caminho, pelo caminho da simonia, de querer negociar, comprar o dom de Deus, o que é um gravíssimo erro, um gravíssimo pecado diante de Deus. Bem, vamos para a introdução da nossa lição, o comentário da lição. A introdução nos apresenta o seguinte: o relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção, primeiro, por causa da animosidade, seja a rixa, que havia entre judeus e samaritanos. Depois, porque Jesus havia dito em Mateus 10:5, quando ele enviava ali os 70, não entreis em Samaria, ou seja, não entreis em cidade de samaritanos. Era uma ordem de Jesus aos 70 que eles não deveriam entrar em cidade de samaritano, porque eles tinham uma missão específica voltada para os judeus. Mas a região foi palco de um grande avivamento, Samaria, com a chegada do Evangelho. Isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo e libertação naquela cidade. Então nós temos aqui que o Evangelho também ele veio para desfazer todas as obras das trevas e tirar toda a inimizade entre os povos. E nós vemos aqui agora Deus ele fazendo uma obra no meio de um povo que era indesejado, que era exatamente o povo de Samaria. O primeiro tópico da lição nos apresenta contexto histórico de Samaria. Vamos ver aqui um pouquinho sobre quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram os israelitas que se mesclaram com povos estrangeiros durante o período da dispersão das 10 tribos do norte em 722. Então, quem era o samaritano? Foi exatamente era o resultado de uma mistura de judeus com estrangeiros, com gentios, como resultado da dispersão do cativeiro ali assírio, quando eles foram levados em 722 a.C. Então aqueles que ficaram naquela região, eles acabaram se contaminando com mulheres de nações gentias, porque aqueles que os dominavam tinham como estratégia trazer povos estranhos, que não eram judeus, para poder misturar com o povo, no caso, com os naturais da terra. Então, os samaritanos eram exatamente quem? Esse resultado da mistura.
de pessoas que tiveram, judeus que tiveram relações com pessoas gentias. Então, os samaritanos eram os israelitas que se mesclaram com povos estrangeiros durante o período de dispersão das 10 tribos do norte em 722 a.C. Com o passar do tempo, essa mescla veio a ser também uma mistura não só cultural, não só social, não só familiar, mas uma mistura também religiosa. Na era apostólica, o clima entre judeus e samaritanos era o que era tenso, essa animosidade que havia entre eles. O Evangelho de João resume o relacionamento entre judeus e samaritanos nas seguintes palavras. Como pode se resumir o relacionamento entre judeus e samaritanos? João 4:9 diz o seguinte: judeus não se comunicam com samaritanos. Ou seja, judeus eram inimigos de samaritanos. Então essa era a relação entre judeu e samaritano. Por que eles eram inimigos? Exatamente porque os samaritanos não eram judeus puros, era resultado de uma mistura. Portanto, eles não eram de sangue puro. Não sendo de sangue puro, eles não eram considerados irmãos, eram considerados inimigos do povo judeu. Aí o primeiro subtópico desse tópico, contexto histórico de Samaria, o primeiro subtópico nos diz: a fundação de Samaria. A cidade foi fundada pelo pai do rei Acabe, o qual reinava sobre as 10 tribos do norte, que se apartaram de Jerusalém no século 10 a.C. O nome do rei era Onri, que comprou um monte de um cidadão chamado Semer, onde fundou uma cidade a qual deu o nome de Samaria, em homenagem ao dono anterior, e fez dela capital do seu reino. Mesmo antes da dispersão dos israelitas do Reino do Norte, já havia um clima de tensão entre Samaria e Jerusalém, Israel e Judá, os dois reinos que se dividiram após a morte de Salomão. Então nós vemos que Israel houve uma divisão. Quando Salomão morreu, acabou havendo uma divisão onde duas tribos, as tribos do sul, ficou com seu filho Roboão, Judá e Benjamim, e as 10 tribos do norte, que é chamada ali tendo Israel como a representação, as 10 tribos do norte acabou ficando com Jeroboão. Então aí tivemos a divisão das tribos, 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, e as 10 tribos do norte, que eram, no caso, as demais tribos, que ficou com Jeroboão. Então já havia, no caso aí, desde essa divisão já do reino, já havia essa rixa entre esses dois povos, entre judeus e samaritanos. O cativeiro. Quando o rei da Assíria, Salmanassé, sitiou Samaria em 722, levou para o cativeiro as 10 tribos do norte. Então aqui, o rei da Síria, Salmanassé, ele levou as 10 tribos do norte para o cativeiro, e mais tarde o seu sucessor, Sargon II, sucessor de Salmanassé V, ele acabou de concluir, no caso, a leva dos demais cativos dos israelitas das 10 tribos. E então os assírios, diante disso aí, eles levaram as 10 tribos do norte para outras regiões e trouxeram, como já falei, pessoas estrangeiras para povoarem a terra de Israel. E nesse meio aí, os poucos dos filhos de Israel que ficaram ali na terra, eles acabaram se misturando com os estrangeiros, e daí temos então o resultado dos samaritanos e essa rixa entre judeus e samaritanos. Desse modo, os seus filhos, no caso dessa relação dos israelitas que ficaram com outros povos, então esses filhos não eram judeus legítimos. Ele é exatamente o que? Era uma mistura de gentios com judeus, então não eram filhos totalmente legítimos, assim era considerado os samaritanos. Mestiços não eram legítimos. Subtópico 3. As diferenças entre judeus e samaritanos. Os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém, quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Então, quando as tribos do norte retornou do cativeiro babilônico, eles recusaram, não aceitaram que os samaritanos os ajudassem na reconstrução do templo em Jerusalém. Os samaritanos rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento, por sua vez, adotaram apenas o Pentateuco e também construíram um templo rival no Monte Gerazim. Então nós temos aqui que a rixa ela aumenta
entre judeus e samaritanos, e no caso aqui, no sentido religioso, havia o templo em Jerusalém, e Samaria também constrói um templo no Monte Gerizim, exatamente para impedir que os moradores das tribos do norte descessem para Jerusalém para cultuar a Deus. E na verdade, em Samaria foram construídos alguns templos estratégicos para que impedisse que alguns samaritanos, ou que alguns da tribo do norte, melhor dizendo, na tribo do norte foram construídos alguns templos para que impedisse que os habitantes da tribo do norte descessem até Jerusalém para o grande templo e ali adorassem a Deus. Então houve já essa rixa também no aspecto religioso. Então, com esses fatos, a ruptura samaritana se consolidou, mas eles esperavam também, como os judeus, os samaritanos também aguardavam a vinda do Messias. Na era apostólica, Samaria era o nome da cidade e ao mesmo tempo era uma província romana. Então Samaria era o nome da cidade, mas também, ali a capital, Samaria, mas a província romana também chamava-se Samaria. Bem, aí o tópico 2 da lição nos apresenta o evangelho entre os samaritanos. O relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar com o Senhor Jesus e depois continuou com Filipe. Como eu falei, o relacionamento dos samaritanos, o relacionamento cristão com os samaritanos começa com Jesus, quando conversa com aquela mulher samaritana, e depois dá sequência aqui, no caso, com Filipe. Este aqui é o mesmo que foi escolhido, no caso desse Filipe, é o mesmo que foi escolhido como um dos 7 diáconos para cuidar da assistência social, da mesa, no caso, das viúvas, dos necessitados. Mas logo Filipe ele se destaca como um grande evangelista. E ele sai então pregando o evangelho como um grande destaque dentro do reino de Deus enquanto um evangelista. Aí o primeiro tópico desse tópico, evangelho entre os samaritanos, o primeiro subtópico nos apresenta Jesus e os samaritanos. Os samaritanos, numa ocasião, recusaram de receber Jesus quando ele estava a caminho de Jerusalém. Então houve uma ocasião que os samaritanos não permitiram Jesus entrar na sua cidade quando Jesus estava descendo para Jerusalém. Mas na aldeia de Sicá, em Samaria, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem como resultado do testemunho da mulher samaritana. Quando Jesus então ele entra numa aldeia samaritana em Sicá, e ali no poço, ao meio-dia, ele conversa com aquela mulher e começa a revelar a sua vida. Aquela mulher tem um encontro com Jesus e através dela, aquela aldeia é alcançada pelo Evangelho, pela mensagem de Cristo. Então foi uma lição para os judeus. Eles não deviam, e é interessante também, que Jesus, ele, ao entrar em contato com aquela mulher, ele estava ensinando aos seus próprios discípulos e mostrando também o amor de Deus para os samaritanos. Um outro episódio também interessante é a passagem do bom samaritano, que é uma parábola contada por Jesus. Quando o homem ele caiu na mão de salteadores e por ele passou um sacerdote que era levita, da tribo de Levi, passou um sacerdote, passou um levita e não olhou para aquele homem. Não atendeu aquele homem nas suas necessidades. E a Bíblia nos apresenta que então passava um samaritano, que era inimigo dos judeus. E aquele homem que caiu à beira do caminho, certamente ele era um judeu. E nós temos então agora que o judeu, o sacerdote, o levita não parou para ajudar aquele concidadão. Porém, um samaritano, inimigo da pátria, declarado por eles como inimigo, esse parou para ajudar aquele homem. Então Jesus, ao citar o exemplo de um samaritano, para dar lição de moralidade, de bondade, para um judeu, ele estava exatamente mostrando a necessidade de ir além da mera nacionalidade, a necessidade de se de fato praticar a obra de Deus a despeito de quem seja o nosso próximo. Era uma lição que Deus ensinava aos próprios judeus, tomando o samaritano como um exemplo de bondade. Então Jesus proibiu os discípulos, como falei a princípio, aqui um pouco mais abaixo nós vamos estar falando sobre. Então a passagem do bom samaritano foi uma lição para os judeus. Eles não deviam imitar o levita e nem o sacerdote. O judeu
naquele exemplo da parábola, não deveria imitar a atitude nem do levita e nem dos sacerdotes, que eram vistos como modelos na sociedade, mas devia imitar a atitude de quem? Devia imitar exatamente a atitude do samaritano, que parou para, no caso, socorrer o próximo. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus proibiu os discípulos de entrarem em cidade de samaritano, porque ele fora enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Mateus, capítulo 10, versos 5 e verso 6, Jesus, quando ele escolhe ali os seus apóstolos, ele proíbe a entrada, no caso, em cidades samaritanas, porque ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, naquele momento. Mas nós vemos o quê? Que logo mais Jesus ele se volta também para os samaritanos. Então, uma vez que ainda não era o tempo dele, do evangelho ser aberto para os gentios, mas depois da sua ressurreição dentre os mortos, Jesus mandou pregar também em Samaria. Isso aqui é muito interessante, que está em Atos 1:8. Filipe agora está cumprindo com êxito essa missão. Isso é muito interessante. Vamos ver no livro de Mateus, da proibição dos apóstolos entrar em cidade samaritana, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 5 e verso 8. Mateus 10, o verso 5 e o verso 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. A estes 12, no caso os apóstolos, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Samaritanos considerados gentios. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Aqui a diferenciação entre gentio e samaritano, porque o samaritano ele nem era judeu e nem era gentio, ele era uma mistura. Então aqui Jesus ele deixa especificamente na ordem, no chamado dos 12, que não tomeis rumo aos gentios e nem entreis em cidade de samaritano. Verso 6, mas de preferência procurais as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o texto está dizendo que de preferência deveria buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, dentro desse contexto do início da chamada aqui dos 12 apóstolos para o ministério. Porém, nós vemos que depois que Jesus ele ascende aos céus, que ele está para ascender aos céus, nós vamos ver em Atos capítulo 1, Jesus mandou pregar também em Samaria, quando Jesus, após a sua ressurreição, aí o Atos capítulo 1, verso de número 8, eu acho esse texto muito importante, quando nos diz o seguinte: após a ressurreição de Jesus, mas recebereis poder, e ele estava prestes a ser assunto aos céus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, a região da Judéia, e aí Jesus faz questão de especificar Samaria, e até os confins da terra. Jesus não esquece de Samaria no momento dessa ordem, dessa comissão para os seus discípulos, assim que eles recebessem o poder do Espírito Santo, assim que a igreja fosse inaugurada em Pentecostes, ela tinha ordem para evangelizar Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E foi o que Filipe estava fazendo lá em Samaria. Subtópico 2 desse tópico: o poder de Deus entre os samaritanos. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo. Do contrário, não ousaria enfrentar as hostilidades dos samaritanos. Filipe lhes pregava a Cristo, como no verso 5 que nós lemos, com poder, de modo que as multidões prestavam atenção no que ele dizia, pois ouviam e viam os sinais que era operado pelo poder de Deus na vida de Filipe. Louvado seja Deus. Era algo inédito e que atraía as multidões, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, como também nós já falamos lá no verso 7. Então essa manifestação era o autêntico poder de Deus contra as hostes infernais
do maligno. Então aqui o que estava operando na vida de Filipe era uma prova que o poder de Deus estava entre os samaritanos, que o poder de Deus atuava na vida dos samaritanos, na vida de Filipe, e estava ali chegando até os samaritanos. E Filipe revolucionou aquela cidade pelo poder de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Aí o subtópico 3, o batismo no Espírito Santo. Havia muita alegria na cidade com a chegada de Filipe, que batizava homens e mulheres. Aí no verso 2, e a notícia desses fatos chegou até a igreja de Jerusalém, e aí então a igreja de Jerusalém enviou 2 apóstolos, que foi exatamente o apóstolo João e o apóstolo Pedro, foram enviados para auxiliar Filipe em Samaria. Então eles foram enviados, os quais trouxeram o que faltava aos samaritanos convertidos, o que faltava a eles, o poder do Espírito Santo. Faltava receber o batismo no Espírito Santo. Então eles chegaram até Samaria, impunham as mãos e eles recebiam o poder do Espírito Santo. Então ao chegar a Samaria, eles impuseram as mãos sobre os novos crentes que receberam o Espírito Santo. Então nós temos aqui que a mão de Deus, que o poder de Deus agora operava entre os samaritanos. Aquele povo que outrora era rejeitado, aquele povo que até então era desprezado pelos judeus, e que o próprio Jesus, quando dá no início da missão dos 12, pede a eles para não entrar em cidade samaritana. Agora, depois da descida do Espírito Santo, depois da inauguração da igreja, o próprio Jesus dá ordem para eles, que eles deveriam, começando por Jerusalém e a Judéia, e não esquecer de Samaria e até os confins da terra. E nós somos alcançados por esta obra, pelo evangelho pregado pela igreja, por esses primeiros irmãos na fé. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o verso de número, o tópico de número 3. Filipe em Samaria e Simão o mágico. Vamos ver aqui. Antes da chegada de Filipe a Samaria, ali estava o quê? Ali, antes que Filipe chegasse ali, havia Simão o mágico, que era, no caso, um impostor, que havia ganhado a credibilidade entre aquele povo, como já falei, através das suas ordens mágicas, através dedicando-se ali ao ocultismo. E ele conquistou o coração daquelas pessoas. Ele era uma espécie de um curandeiro, de alguém de muito prestígio naquela cidade, através de artes mágicas, através de superstições. E ele conquistou, de fato, um lugar enganando aquele povo. Ali Simão conquistou um lugar. Mas de repente chega o poder de Deus operando na vida de Filipe em Samaria. E como nós já falamos aí o texto, aquilo ali foi um ponto de encontro e de mudança de cenário, tanto em relação àquela sociedade, como também em relação a Simão, porque ele não podia mais ser páreo, melhor dizendo, ele não podia continuar com aquela atitude, e ele mesmo foi convencido do poder de Deus que havia na vida, ou que operava na vida de Filipe. Então aí o primeiro subtópico diz o seguinte: Simão mágico. Nesse contexto de tanta alegria e gozo entre o povo, mediante a obra realizada por Filipe, surge então a figura de um cidadão, que é exatamente Simão. Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, ele mesmo dizendo ser uma grande personagem, esse Simão, ele agora se encontra diante de uma nova situação. Ele já estava na cidade bem antes da chegada de Filipe, era reconhecido como um grande, como a virtude de Deus entre aquele povo. Então isso significa que o próprio Simão, ele se declarava um tipo de emanação ou um tipo de representação da divindade. Ele próprio se declarava um representante da divindade. E agora ele se vê diante de um poder sobrenatural, um poder de fato vindo dos céus, o qual não habitava na vida dele. Isso faz com que Simão ele possa reconhecer e recuar nas suas artes mágicas. Aí o segundo subtópico nos apresenta o seguinte: a conversão de Simão o mágico, se é que de fato ele converteu ou ele foi meramente convencido. Então a conversão de Simão mágico, o texto sagrado afirma, e creu até o próprio Simão, sendo batizado, como nós já lemos, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as maravilhas que operava, e ele ficou atônito, ficou ali
admirado com aquilo que acontecia, como nós lemos no verso 13. Então é difícil saber até que ponto a conversão de Simão, o mágico, era genuína. Não dá para saber até que ponto ele estava convertido ou convencido. O relato indica tratar-se de uma conversão meramente intelectual ou artificial. Pelo relato, quando o próprio Pedro diz que ele não tinha um coração sincero, por isso ele não tinha parte naquele ministério, dá a entender que a conversão de Simão era uma conversão meramente artificial. Era uma conversão intelectual, como muitos têm vindo para o Evangelho e de fato têm experimentado uma mera conversão intelectual, têm mudado de religião, mas não têm tido um verdadeiro encontro com Deus. Era o caso aqui que a princípio podemos ver na conversão de Simão. A avaliação do apóstolo Pedro foi o seguinte: o teu coração não é reto diante de Deus, mostrando o quê? Que ele verdadeiramente não estava convertido. Assim, impressionado com os milagres que Filipe operava, Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve transformação em sua vida. Então, Simão ele é convencido de que de fato Jesus era o Messias ao qual os samaritanos também aguardavam e agora estava sendo anunciado por intermédio de Filipe. Ele é convencido disso, porém ele não experimentou uma profunda transformação na sua vida. Aí o subtópico 3 nos apresenta a repreensão do apóstolo Pedro. Simão, então, ele foi desmascarado pela tentativa de subordinar, no caso, os apóstolos. Ele queria dar dinheiro ao apóstolo João, a Pedro, a Filipe, queria dar dinheiro, no caso, aos apóstolos, a fim de que eles recebessem o poder para impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem, no caso, o batismo com Espírito Santo. Então, Pedro, Simão pensando que era possível comprar o poder do Espírito da mão dos apóstolos, ele comete um grande erro, uma grande afronta com essa postura. Então essa atitude não condiz com a postura de um novo convertido, que ainda, essa postura, melhor dizendo, não condiz com a postura de um novo convertido que ainda não compreende a natureza da fé cristã. Ou melhor dizendo, para ser mais claro, essa postura de Simão é uma postura que não corresponde a alguém verdadeiramente nascido de novo, para ser bem mais claro. Essa postura de Simão mostrava exatamente o quanto ele carecia de uma transformação, de uma libertação, de um novo nascimento. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma nova forma mágica, como os exorcistas de Éfeso, que operava, muitos judeus ali, operava a arte do exorcismo. E aí parece que Simão ele achou também uma nova forma de exorcismo, e dessa forma achou que podia comprar essa forma para poder o quê? Para melhorar o seu currículo e ganhar dinheiro, quem sabe, com esse novo poder na sua vida. Então é interessante aqui observar, e a lição nos apresenta algo muito importante, ele não agiu com sinceridade, por isso o apóstolo Pedro o amaldiçoou. Foi o nome de Simão, ou foi do nome de Simão que veio o termo simonia, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. Então aqui nós temos que é a partir desse ato de Simão, que queria comprar o poder de Deus com dinheiro, por dinheiro, na mão dos apóstolos, que surgiu o que é chamado na teologia do pecado da simonia, que vem de Simão. Simão quis comprar o dom de Deus com dinheiro. O que é o pecado da simonia? É quando se pretende vender ou se comprar algum dom, alguma graça, algo da parte de Deus, vender uma coisa espiritual, seja um dom, seja um cargo, seja um ministério. Quando isso é vendido ou trocado, não precisa ser necessariamente por dinheiro, mas quando se troca por um favor, por uma posição, quando se negocia as coisas espirituais, a fim de que se tenha vantagens pessoais, humanas, materiais, isso é chamado dentro da teologia de um pecado da simonia. E nós sabemos que, infelizmente, isso é uma prática que tem acontecido nos nossos dias. Quantas pessoas estão aí comprando uma consagração ao ministério, ou vendendo uma consagração, vendendo uma posição ministerial, a fim de ter um prestígio, ou a receber um apoio maior, no caso, as grandes lideranças,
às vezes consagra pessoas trocando por um apoio, entendeu? Talvez não necessariamente vendendo por dinheiro, mas atrás de um apoio, para que tenha uma bancada que o apoie nas suas decisões. Tudo isso, indiretamente, é o que nós podemos chamar do pecado da simonia. É algo maligno, aquilo que entrou no coração de Simão, de querer comprar o dom de Deus com dinheiro. E, infelizmente, muitos têm agido com essa atitude de querer comprar a graça de Deus, de querer comprar um título, seja lá de diácono, de presbítero, de pastor, de evangelista, de qualquer forma, seja por dinheiro, seja por vantagens, por posições sociais ou políticas. Muitos têm se vendido e vendido posições dentro da igreja. Então esse é um pecado que corrói a igreja, é um pecado abominável diante de Deus. E todos que se deixaram vender, e todos que se venderam, todos que entraram por esse caminho, na verdade estão como Simão, em laços de amargura. Estão decaídos da fé e estão brincando com coisa séria. Daí nós temos aqui a repreensão séria que foi dada em relação a Simão por essa sua atitude. Então os discípulos de Simão ainda estão por aí negociando e vendendo as coisas espirituais. A lição fecha com essa observação, que os discípulos de Simão ainda estão por aí negociando e vendendo as coisas espirituais. E aí eu chamo a tua atenção. Você que, quem sabe, tem conquistado alguma posição porque você se vendeu ou você comprou através de benefícios, através de vantagens materiais, sociais, seja lá quais foram as vantagens que você deu para adquirir a posição que você está agora, ou que você vendeu para alguém, que você tenha consciência que você está enquadrado no pecado da simonia. E quanto mais cedo você reconhecer o teu erro e correr aos pés de Cristo arrependido, quanto mais cedo você desistir de uma posição para a qual Deus não te chamou, melhor para você. Se converta, se volta para Cristo. Não deixe que você seja amaldiçoado, porque você está no caminho da maldade. O seu coração não é fiel diante do Senhor. Aí a conclusão da nossa lição nos apresenta: a história de Simão, o mágico, nos mostra que seu comportamento foi reprovado por Deus. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto, o poder sobrenatural do Espírito Santo, e os pseudos milagres operados por charlatões, embusteiros, agentes a serviço do reino das trevas. Isso nos serve de lição para estarmos alerta quanto aos líderes enganosos. Então que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós entendamos que o reino de Deus é um reino espiritual. O reino de Deus não é comida, nem bebida, não é posição política, não é posição social. O reino de Deus é inegociável, ninguém se negocia para entrar no reino de Deus. Ninguém compra cargo, compra posição, ninguém deve fazer isso. Pode até fazer diante dos homens, mas diante de Deus isso é inaceitável. Alguém que adquire uma posição porque foi comprada, seja lá a forma como adquiriu, e pensa estar fazendo a obra de Deus, ou pensa estar, ou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser aceito diante de Deus. Eu te digo com todas as palavras, tu és rejeitado por Deus. Tu és rejeitado da parte de Deus, porque ninguém compra a Deus. E toda e qualquer oferta, todo e qualquer meio, grave isso, que eu me oferecer para comprar a graça de Deus, para entrar no ministério, para fazer parte daquilo para o qual não foi chamado, Deus rejeita. Então que todos nós tenhamos consciência do nosso chamado, daquilo para o qual Deus nos chamou. E lembrando, como o título da lição nos apresenta, que somente com o poder do alto é que nós podemos vencer no mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. E nessa luta espiritual se vence espiritualmente pelo poder de Deus na nossa vida, na vida da igreja. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que a cada dia nós possamos nos aproximar de Deus com um coração verdadeiro e deixarmos ser usados por Ele. E jamais queremos usar os dons de Deus para o nosso próprio benefício. Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor. Um abraço e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.